Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos falar do MORC 11. Um colega deixou no comentário em um dos vídeos que eu fiz e eu me interessei, fui dar uma pesquisada e aí encontrei esse fundo aqui interessante. Só lembrando, galera, que o objetivo do vídeo não é denegrir o fundo, mas expor alguns pontos e abrir uma discussão saudável, beleza? Então vamos lá. É o fundo, o gestor do fundo é o Mora Invest, administrador BTG, taxa de ADM 1% e taxa de performance 20%. Lembrando que a galera fala muito dessa taxa de performance, mas não é fácil de bater esses 20%. E o administrador e o gestor são bons. Ele está sendo negociado a R$ 95. Esse preço ele vem caindo, mas não tanto quanto os outros fundos de papel que a gente está monitorando aqui. E o valor patrimonial da cota 98,66, PVP 97, ele está descontado. E quando o fundo ele se torna interessante, a gente busca, fica desejando que as cotas do fundo caiam bastante para a gente poder se posicionar no fundo. Isso significa que o fundo é interessante. Quando você começa a desejar que as cotas caiam, principalmente por causa do dividendo yield, vem pagando 17,23%. É um fundo de 2021, o patrimônio está na casa de 127 milhões, liquidez média diária de 260 mil, quantidade de cotista 3.079 e quantidade de cotas 1.291. Galera, a gente sempre fica buscando aí o fundo do poço, só que o fundo do poço é muito difícil de encontrar aquele ponto de entrada, mas o fundo está descontado, porque às vezes a gente fica um pouco exigente em querer entrar no fundo, aí fica esperando o melhor momento, principalmente quando a gente encontra bons fundos, né? E esse fundo aqui, ele está interessante. Vamos lá, galera. Eu dei uma olhada no relatório gerencial do fundo e o relatório é pequeno, então eu achei pertinente a gente analisar mais essa parte dos CRIs, que é a parte mais importante do fundo, que é da onde gera o patrimônio, o lucro. Então aqui é que está o coração do fundo, galera, nos seus CRIs. Então, por se tratar de um fundo high yield, eu acho que algumas concentrações estão elevadas e, na minha opinião, o ideal seria algo como 5% do patrimônio líquido por ativo. Então, aqui ó, ele tá em ordem. Esses 7 primeiros, aqui a taxa por patrimônio líquido, por ele ter um patrimônio de 127 milhões, então quase 10% do patrimônio se torna um pouco elevada, mas não coisas muito graves. E também observei aqui que alguns CRIs com LTV muito elevada, que são as garantias, né? O CRI Cerati Magna, LTV de 73%, e o CRI Minas Brisa com LTV de 85%, e alguns outros. Porém, o, o gestor, ele comentou que crédito que vale mais um LTV alto de um imóvel performado do que um LTV baixo de um imóvel em construção. Então, ele quis dizer o seguinte, que desses dois CRIs aqui que eu citei, no caso, eles estão realmente estão com taxas elevadas, ou garantias elevadas,
porém, eles já estão performados, já estão dando lucro. Por isso que ele cita isso aqui, que é mais fácil, que vale mais um LTV alto de um imóvel performado do que um LTV baixo de um imóvel em construção. Aqui está tudo sob controle. A outra observação é sobre esse CRIDEL. Né? Eu entendo que para financiar a construção de um imóvel por uma construtora pequena, acredito que a taxa poderia ser melhor. Exemplo do RPR 11 e o CACR 11, que conseguem taxas bem melhores para projetos semelhantes. Então, aqui é outra fala do gestor, que ele diz, vocês não acham que incorporadores que fecham os CRIs nessas taxas altas com os fundos citados não buscaram outras fontes de financiamento e tiveram suas operações negadas? Então, galera, o que eu entendi foi o seguinte, se eu estiver errado, vocês podem comentar aí. O que eu entendi foi, tipo assim, quando a gente vai financiar um carro, um exemplo, né, um imóvel, e a gente chega na instituição lá que os nossos dados eles vão para análise e são negados, é mais ou menos assim. De repente, essas incorporadoras procuram o, o MORC 11 para financiar suas obras, e eles analisam e negam as operações. É mais ou menos assim. Aquela avaliação ali, como é uma gestora rodando direitinho, não são com todos que eles faz operações. Então, como a maioria dos CRIs do fundo são corporativos, não é tão fácil acompanhar a saúde financeira dos CRIs. Realmente, analisar essa parte de CRIs aqui não é tão simples. Não tem informações. Eu procurei lá no relatório gerencial quanto ao percentual de obras ou venda dos ativos, essas partes de risco aqui do fundo, e também os CRIs não possuem proteção contra a deflação. Porém, a maioria dos fundos não possuem mesmo. Então, eu já ouvi de próprios gestores dizendo que não existe proteção contra a deflação, mas aí já é uma conversa mais os tubarões. Então, a gente vê que alguns fundos colocam em seus relatórios, né, proteção contra a deflação, seguindo em frente. Também aqui tem algumas qualidades do fundo, eu acho bem interessante. A Datacom do fundo, por ela ser bem afastada dos demais fundos imobiliários, algo que torna esse FII excelente para a estratégia de ganhar mais de um rendimento por mês. Então, galera, o Datacom dele é dia 17, dia 19, você vê que é bem para frente, pagamento dia 24. Eles não anunciaram ainda a data do pagamento do mês de setembro, mas como vocês podem observar, eles vêm pagando bons dividendos e não estão tomando conhecimento dessa deflação. E aqui a gente pode ver também os indexadores, 70% IPCA e 30% CDI. Um spread de 4,12 e no IPCA 9,82. Prazo médio de contratos. Galera, outra qualidade, coisa boa que eu encontrei no fundo, que é a taxa de administração barata, né? Se considerarmos que se trata de um fundo high yield, a taxa média boa, tanto nos CRIs, indexado ao PCA, quanto ao CDI. A utilização de alavancagem via operações compromissadas, reservas, uma operação que funciona muito bem no fundo, já que ele tem uma parcela da carteira atrelada ao CDI, né? O CRI primário
Trata-se de uma corporativa agroindustrial que está se expandindo para o setor supermercadista. O relatório não menciona quais os imóveis são dados em garantia, mas se forem os supermercados é algo positivo, pois levam um pouco tempo para serem erguidos e possuem uma boa liquidez. Outra coisa positiva no fundo é que ele não investe em fundos imobiliários, né? O fundo ainda é pequeno, então não será muito difícil melhorar a diversificação com uma ou duas emissões, porém, como no momento o fundo não está propício para uma nova emissão, ao valor patrimonial, né? E aqui já é uma palavra do gestor também, né? Que ele fala que o fundo está estudando alternativas para alocar em mais operações indexadas ao CDI, com taxas médias acima de CDI mais 5%. Portanto, estamos sondando o mercado para realizar uma pequena alavancagem via compromissada, reserva a fim de adquirir tais ativos. Então, não devemos superar mais do que 15% do fundo nesse instrumento, porém, entendemos que para adquirirmos nosso pipeline de operações com boas taxas, essa é a principal alternativa que temos. Mesmo com os meses de deflação esperada, estamos calibrando uma distribuição de dividendos entre 1,25 e 1,50. Então, galera, se liga nessa fala do gestor aí. É importante ressaltar, amigos, que a Amora Invest tem feito uma gestão muito transparente. Ó, parabéns. Então, é isso aí, galera. Um pouquinho mais sobre esse MORC 11. Eu espero que tenham gostado. E se gostaram, deixe um like, se inscreva. Aqui um ajudando o outro, né? Ajuda o canal a crescer. E até a próxima, galera. Bons aportes, bons estudos, bons investimentos. E fui!